Você já percebeu como algumas pessoas entram numa sala e de repente todo mundo quer a atenção delas? Não é porque falam mais alto, não é porque contam as melhores histórias, é algo que elas carregam no silêncio, uma gravidade invisível, como se houvesse um campo magnético ao redor delas e você nem sabe explicar o porquê. Enquanto isso, você está ali, tentando, se esforçando, contando suas histórias com detalhes, fazendo perguntas, sendo gentil, sendo útil, e mesmo assim, sente que ninguém realmente te vê. É como se você estivesse gritando numa sala cheia de gente surda. Você já saiu de uma conversa se sentindo vazio, como se tivesse dado muito de si e recebido migalhas? Como se fosse sempre você correndo atrás, sempre você puxando assunto, sempre você tentando manter a conexão viva? E tem aquelas pessoas que mal falam, que respondem com poucas palavras, que deixam pausas longas. E todo mundo fica ali, pendurado, esperando, querendo mais. Você olha para elas e pensa, o que diabos essa pessoa tem? A diferença não está no que elas dizem, está no que elas não dizem, no espaço que criam, na curiosidade que despertam, justamente por não se entregarem completamente. Elas orbitam ao redor do próprio mistério. Enquanto você se entrega inteiro logo na primeira conversa. Conta sua vida, explica seus pensamentos, justifica suas escolhas, como se precisasse provar que merece estar ali. E quanto mais você se explica, mais comum você fica. Quanto mais você se revela, menos interessante você se torna. É cruel, mas é verdade. As pessoas valorizam o que é raro, o que não conseguem acessar facilmente, o que precisam conquistar. Você cresceu achando que ser aberto, disponível e transparente era uma virtude, e é, mas não sempre, não com todo mundo, não o tempo todo. Porque quando você entrega tudo de bandeja, ninguém precisa se esforçar para te conhecer. Ninguém precisa conquistar sua atenção. Ninguém precisa merecer seu tempo. E aí, você vira paisagem. Uma pessoa previsível, segura, confortável, mas não magnética. Hoje você vai descobrir como criar essa gravidade ao seu redor. Como fazer as conversas girarem em torno de você. Não porque você fala mais, mas porque você cala na hora certa. Porque existe uma arte no silêncio, uma técnica no mistério, um poder no que você escolhe não revelar. E quando você domina isso, as pessoas começam a orbitar ao redor do que você não diz. É sempre a mesma cena. Você chega no grupo, no trabalho, na festa, e automaticamente vira o que anima, o que puxa a conversa, o que faz pergunta, o que se interessa pela vida dos outros. Você pergunta como foi o fim de semana, você lembra do cachorro doente da colega, você comenta sobre o projeto que ela mencionou semana passada. Você dá atenção, você se importa, e elas ficam ali, recebendo, respondendo, sorrindo, mas nunca perguntam de volta. Quando você para de falar, o silêncio fica pesado, desconfortável, e você sente que precisa preenchê-lo. Então você conta algo sobre você, uma história, um problema, uma conquista. Elas escutam, fazem cara de interesse, balançam a cabeça, mas você sente que estão só esperando uma brecha para voltar a falar delas mesmas. É como se você fosse um garçom emocional, sempre servindo, sempre disponível, sempre atento às necessidades dos outros. Mas ninguém pergunta se você quer alguma coisa. Aí você vai embora e fica com aquela sensação estranha, como se tivesse trabalhado numa conversa que deveria ter sido um prazer, como se tivesse carregado o peso de entreter pessoas que nem se esforçaram para te conhecer. E no dia seguinte, acontece tudo de novo. Você vê a mesma pessoa no corredor e você cumprimenta primeiro. Você pergunta como ela está, você puxa assunto, porque se você não fizer isso, vocês vão passar um pelo outro em silêncio. Tem alguém na sua vida que nunca te procura, que nunca manda mensagem primeiro, que nunca sugere um encontro, mas que sempre responde quando você toma a iniciativa? Você virou o combustível das suas próprias relações. Se esse tipo de verdade te toca, talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente. A verdade é que você ensinou as pessoas a te tratarem assim, sem querer, sem perceber.
Você se tornou tão disponível que sua atenção perdeu o valor. Você é como aquela loja que nunca fecha, sempre aberta, sempre ali. As pessoas sabem que, quando precisarem, você vai estar disponível. Mas ninguém valoriza o que está sempre à disposição. Ninguém sente falta de quem nunca se ausenta. Ninguém se esforça para conquistar quem já foi conquistado. E assim você vive, dando energia para quem não dá energia de volta, criando vínculos unilaterais, sendo sempre o primeiro a estender a mão, mas raramente sendo procurado. Até que um dia você percebe: você não é importante para essas pessoas, você é conveniente. Um dia, você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Não é que você mudou fisicamente, é que você sumiu por dentro. Como se a pessoa que você era tivesse se diluído nas necessidades dos outros. Você lembra quando tinha opiniões fortes? Quando sabia exatamente do que gostava e do que não gostava? Quando tinha sonhos que eram só seus e não sonhos que você achava que os outros queriam que você tivesse? Agora, você responde tanto faz para quase tudo. Que filme assistir? Tanto faz. Onde jantar? Tanto faz. Que música tocar? Tanto faz. Você virou uma pessoa sem preferências, sem arestas, sem personalidade própria. É mais fácil assim. Menos conflito, menos chance de desagradar alguém, menos risco de ser rejeitado. Você aprendeu que ser maleável é ser aceito, que ser neutro é ser querido. Mas no processo, você parou de existir. Suas conversas viraram sobre os outros, seus planos viraram em função dos outros. Sua energia virou combustível para os sonhos dos outros. E aquela voz que você tinha, aquela voz que dizia "eu quero isso" ou "eu não gosto daquilo", foi ficando mais baixa, mais fraca, até que um dia você parou de se ouvir. Agora, você vive no piloto automático, respondendo o que as pessoas querem ouvir, sendo quem as pessoas precisam que você seja, mas perdeu contato com quem você realmente é. Você sabe qual é a parte mais assustadora? As pessoas nem perceberam que você sumiu. Elas continuam interagindo com a sua sombra, com a versão editada de você, com o personagem que você criou para ser aceito, e acham que estão conversando com você de verdade. Mas você sabe que não é você. É uma representação, uma performance, uma versão light de quem você costumava ser. E por dentro você grita. Você quer dizer: "Ei, eu ainda estou aqui, eu tenho coisas para falar, eu tenho opiniões, eu tenho vontades, eu tenho substância." Mas sua boca só pronuncia palavras seguras, frases que não incomodam, respostas que não causam ondas. Você virou uma pessoa bidimensional num mundo tridimensional. E o pior, você mesmo acredita que é isso que você é, que sempre foi assim, que nasceu para ser coadjuvante na vida dos outros. Mas eu tenho uma notícia para você. Essa pessoa que você se tornou não é você. É apenas o que você achou que precisava ser para sobreviver. A máscara começou pequena. Uma mentirinha aqui, um sorriso forçado ali, uma concordância com algo que você não concordava, só para evitar conflito, só para ser aceito. No começo, você ainda sentia o desconforto, aquela sensação estranha de estar traindo você mesmo, de estar representando um papel que não era seu. Mas com o tempo, a máscara foi grudando na pele. Você descobriu que quando fingia interesse nas coisas que os outros gostavam, eles te incluíam mais. Quando escondia suas opiniões controversas, você evitava discussões. Quando se fazia de animado, mesmo estando triste, as pessoas ficavam mais confortáveis ao seu redor. E funcionou. As pessoas te achavam fácil de lidar, uma pessoa bacana, alguém que não dá problema. Você virou a escolha segura, o amigo que não questiona, o colega que não incomoda, a pessoa que está sempre bem. Só que agora, você não consegue mais tirar a máscara. Ela não é mais algo que você veste quando sai de casa. Ela virou parte de você. Você esqueceu onde termina a máscara e onde começa seu rosto verdadeiro. Às vezes, sozinho no seu quarto, você tenta lembrar como era antes. Como era ter opinião própria, como era sentir raiva de verdade, como era demonstrar tristeza sem se desculpar por estar triste. Mas é como tentar lembrar um sonho,
As imagens ficam borradas, distantes, como se fossem de outra pessoa. A máscara te protegeu, é verdade, te salvou de rejeições, de conflitos, de julgamentos, mas também te salvou de ser conhecido de verdade. Porque ninguém pode amar o que você realmente é se você mesmo não mostra o que realmente é. Ninguém pode se conectar com sua essência se você só oferece sua performance. Ninguém pode sentir sua falta se eles nunca te conheceram de verdade. E aí você vive nesse paradoxo cruel, cercado de pessoas que gostam de você, mas que não te conhecem. Aceito em grupos, mas se sentindo invisível. Querido por muitos, mas amado por ninguém. Porque amor real precisa de verdade, precisa de autenticidade, precisa de alguém disposto a mostrar suas cicatrizes, suas dúvidas, suas imperfeições. Mas você aprendeu a mostrar só o que é bonito, só o que é confortável, só o que não assusta ninguém. E assim você vive, sendo uma versão editada de si mesmo, uma versão que cabe em qualquer grupo, mas que não pertence verdadeiramente a lugar nenhum. Até que um dia você se pergunta: quem eu seria se tirasse essa máscara? E essa pergunta te aterroriza, porque você não tem certeza se ainda há alguém por baixo dela. E então, acontece. Não é nada dramático, não é uma revelação que vem com fogos de artifício. É mais como um sussurro que você quase perde, quase ignora, mas que dessa vez você escuta. Você está numa conversa, fazendo o que sempre faz, sendo o que sempre é, perguntando sobre a vida da pessoa, se interessando pelos problemas dela, dando conselhos que ela não pediu. E de repente, você se vê de fora, como se flutuasse acima da cena e pudesse observar você mesmo ali, sendo pequeno, sendo ansioso, sendo desesperado por aprovação. E pela primeira vez você pensa: por que eu faço isso? Por que você sempre pergunta como a pessoa está, mas nunca espera que ela pergunte de volta? Por que você sempre lembra dos detalhes da vida dela, mas ela nunca lembra dos seus? Por que você sempre puxa a conversa, mas ela nunca te procura? E aí vem aquela percepção que dói no peito. Talvez o que te destrua seja esse "tá tudo bem" que você repete com medo de ser abandonado. Talvez sua generosidade seja na verdade seu medo da solidão disfarçado. Talvez sua disponibilidade constante seja na verdade uma forma de comprar afeto. Se você ainda está aqui, escreve os comentários: eu também voltei para mim. Você percebe que virou um mendigo emocional, dando atenção em troca de migalhas de carinho, oferecendo sua energia em troca de alguns minutos de companhia. E a pessoa ali na sua frente está confortável recebendo, não porque ela é má, mas porque você ensinou ela a receber sem dar nada em troca. Você criou esse padrão. Você estabeleceu essa dinâmica. Você alimentou esse desequilíbrio. E agora você vê. Você vê como sua bondade virou uma armadilha, como sua gentileza virou uma prisão, como seu medo de ser rejeitado te fez rejeitar você mesmo. Pela primeira vez, você sente algo que há muito tempo não sentia: raiva. Não raiva dos outros, raiva de você mesmo, por ter se traído assim, por ter se vendido tão barato, por ter aceitado migalhas quando merecia o banquete inteiro. E essa raiva que você sempre reprimiu, sempre engoliu, sempre transformou em "tá tudo bem", essa raiva finalmente encontra sua voz. Não uma voz que grita, não uma voz que acusa, não uma voz que culpa. Uma voz que simplesmente diz: não, não, eu não vou mais carregar suas conversas. Não, eu não vou mais ser seu terapeuta não remunerado. Não, eu não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. E nesse não, nesse pequeno não, você começa a se encontrar de novo. Nada muda do lado de fora. Você continua indo nos mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas, tendo as mesmas conversas. Mas algo se moveu dentro de você. Algo fundamental. Você ainda chega no grupo, mas não é mais o primeiro a falar. Você espera, observa, deixa o silêncio existir, sem se desesperar para preenchê-lo. As pessoas notam, não conscientemente, mas sentem que algo é diferente. Você está ali, mas não está completamente disponível.
Você está presente, mas não está mendigando atenção. Tem uma nova densidade em você. Quando alguém te pergunta como você está, você não responde mais tudo bem automaticamente. Você pausa, pensa. Às vezes diz, estou bem. Às vezes diz, estou refletindo sobre algumas coisas. Às vezes não responde nada, só sorri. E isso deixa as pessoas curiosas, porque você parou de ser previsível. Antes, elas sabiam exatamente como você reagiria. Sabiam que você perguntaria de volta. Sabiam que você se interessaria pelos problemas delas. Sabiam que você estaria ali, firme e forte, carregando o peso emocional de todo mundo. Agora, você escuta, mas não se oferece mais para resolver. Você demonstra empatia, mas não se sacrifica mais no altar dos problemas alheios. E sabe o que acontece? Elas começam a te procurar mais. Não porque você está se fazendo de difícil, não porque você está jogando um jogo, mas porque você parou de estar sempre disponível. Você criou espaço, mistério, curiosidade. Você descobriu que sua presença tem mais impacto quando é escolhida, não quando é dada de graça. Quando você fala, as pessoas escutam de verdade, porque você não está mais falando o tempo todo. Suas palavras ganharam peso, justamente porque se tornaram mais raras. Quando você demonstra interesse por alguém, isso significa alguma coisa, porque você não está mais interessado em todo mundo o tempo todo. Quando você dá sua atenção, as pessoas sentem que é um presente, porque sua atenção não está mais em liquidação permanente. Você aprendeu a criar economia emocional. Escassez gera valor, disponibilidade constante gera desprezo. E agora, você entende por que aquelas pessoas tinham gravidade ao redor delas. Não era porque eram melhores que você, era porque elas conheciam o poder do não dito, o magnetismo do mistério, a força do silêncio. Elas não se entregavam completamente, não se explicavam totalmente, não se ofereciam inteiramente. E isso fazia as pessoas quererem mais. Agora, você também tem esse poder. Você descobriu que menos, às vezes, é muito mais. Eles voltam. Os mesmos rostos. As mesmas pessoas que te ignoravam quando você estava sempre disponível. Que te davam migalhas quando você oferecia banquetes. Mas agora elas te procuram. Começam a mandar mensagens. Ligam do nada. Aparecem com convites que antes você implorava para receber. Querem saber o que você anda fazendo. Porque você está diferente, porque você está estranho. E a parte mais interessante, elas não conseguem explicar exatamente o que mudou. Você está bem? Você parece distante. Eu sinto que você não está totalmente aqui. Você mudou alguma coisa? Elas sentem sua nova gravidade, sentem que você não está mais orbitando ao redor delas, que você tem seu próprio centro agora, seu próprio eixo. E isso as incomoda, porque elas se acostumaram com sua energia sempre disponível, com sua atenção sempre garantida, com você sendo o combustível emocional que mantinha a relação funcionando. Agora, você responde mensagens, mas não na hora. Você sai, mas não convida ninguém junto. Você está bem, mas não explica por quê. Algumas ficam irritadas. Você está sendo frio. Você não é mais como antes, sinto falta do jeito que você era. E aí você percebe a ironia cruel da situação. Quando você estava desesperado pela atenção delas, elas te ignoravam. Agora que você não está mais desesperado, elas estão. Quando você corria atrás, elas fugiam. Agora que você parou de correr, elas estão correndo atrás. Algumas vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Vão fazer drama, vão te fazer sentir culpado, vão dizer que você mudou para pior. Mas você sabe a verdade. Você não mudou para pior, você mudou para real. Você parou de representar o personagem que achava que precisava ser. Parou de dar desconto na sua própria presença. Parou de mendigar o que deveria fluir naturalmente. E agora está separando o joio do trigo. As pessoas que realmente se importam com você vão se adaptar, vão respeitar seus novos limites, vão valorizar sua nova autenticidade. As pessoas que só te queriam como combustível emocional vão reclamar,
Vão resistir, vão tentar te convencer de que você estava melhor antes. Essa é a prova de fogo. Quem fica quando você para de ser conveniente? Quem permanece quando você para de ser útil? Quem continua ali quando você para de carregar o peso emocional da relação sozinho? Essas pessoas, essas merecem sua energia, merecem sua presença, merecem sua atenção. As outras você deixa ir. Sem drama, sem explicação, sem culpa. Você simplesmente deixa ir. Você descobriu um segredo que poucas pessoas conhecem. Existe uma força no silêncio que é mais poderosa que 1000 palavras. Agora, quando você chega num lugar, você não sente mais aquela ansiedade de ter que animar o ambiente, de ter que puxar conversa, de ter que provar que merece estar ali. Você apenas está, e sua presença fala por você. Não é uma presença que grita, me olhem, é uma presença que sussurra, eu estou aqui. Calma, segura, centrada. As pessoas percebem, elas gravitam na sua direção sem entender bem porquê. Querem sentar perto de você, querem sua opinião, querem saber o que você está pensando, porque você parou de entregar seus pensamentos de bandeja. Quando perguntam sua opinião, você pausa, reflete, dá uma resposta considerada, não aquela resposta automática que você dava antes, tentando agradar todo mundo. Quando contam um problema para você, você escuta, de verdade, mas não se oferece mais para resolver a vida de ninguém. Você deixa o silêncio fazer o trabalho pesado. E sabe o que acontece? As próprias pessoas começam a encontrar suas respostas, porque você criou espaço para elas pensarem. Você não está mais tampando o processo delas com suas soluções rápidas. Você se tornou um espelho, não um manual de instruções. Tem momentos em que você fica em silêncio por longos períodos, e ao invés de as pessoas se sentirem desconfortáveis, elas se sentem acolhidas, como se finalmente tivessem encontrado alguém que não precisa preencher cada segundo com ruído. Sua nova linguagem não são palavras, são pausas, olhares, presenças. Você aprendeu que quando você fala menos, as pessoas escutam mais. Quando você se revela menos, as pessoas se interessam mais. Quando você explica menos, as pessoas compreendem mais. É contraintuitivo, mas é verdade. Você descobriu que o mistério não é sobre esconder coisas importantes. É sobre não entregar tudo mastigado. É sobre deixar espaço para curiosidade, para descoberta, para conquista. Pessoas que antes te viam como um livro aberto, agora te veem como um enigma interessante. Alguém que vale a pena decifrar. E você não está fingindo ser misterioso. Você simplesmente está sendo seletivo. Está guardando suas pérolas para as pessoas que sabem o valor delas. Sua energia agora é direcionada, intencional, consciente. Você não é mais uma fonte de energia infinita que qualquer um pode beber sem dar nada em troca. Você é uma fonte que escolhe para quem fluir. E isso mudou tudo. Você volta para os mesmos lugares. Mesma mesa no café, mesma roda de amigos, mesmo ambiente de trabalho. Mas você já não é a mesma pessoa que saiu dali. E todo mundo sente. Não conseguem colocar o dedo na ferida, mas sabem que algo mudou. Tem uma qualidade diferente no seu olhar, uma calma que não estava lá antes. Uma presença que não depende da aprovação de ninguém. Quando chegam com aqueles problemas de sempre, esperando que você seja o terapeuta gratuito de sempre, você escuta com carinho, mas não morde a isca. Nossa, não sei o que fazer com essa situação. Antes você pulava com soluções, ofereceria ajuda, se voluntariava para resolver. Agora você só diz, imagino como deve ser difícil, e fica em silêncio. E elas ficam ali, esperando você assumir o controle. Esperando você carregar o peso, esperando você dar a resposta mágica. Mas você não dá. Você criou um vácuo, e a natureza odeia vácuo. Então, elas mesmas começam a preencher, começam a buscar suas próprias soluções, começam a assumir responsabilidade pelos próprios dramas. É fascinante de assistir. As pessoas que te procuravam só quando precisavam de algo, agora te procuram porque sentem sua falta, não da sua função. De você.
Aquele colega que só te mandava mensagem quando queria um favor, agora puxa papo sobre amenidades. Aquela amiga que só te ligava quando estava em crise, agora quer saber como foi seu fim de semana. Porque você não está mais disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua atenção virou algo valioso, algo que precisa ser conquistado, não assumido. E isso atrai pessoas diferentes também. Pessoas que reconhecem sua nova gravidade, que respeitam seus limites, que oferecem troca real, não apenas consumo da sua energia. Você percebe que passou anos atraindo pessoas que precisavam de você. E agora está atraindo pessoas que querem você. A diferença é abissal. Quem precisa de você vai sugar até você secar. Quem quer você vai cuidar para que você continue querendo também. No trabalho, suas opiniões passaram a ter mais peso, porque você não dá opinião sobre tudo. Quando você fala, as pessoas param para escutar. Nos grupos sociais, você virou uma referência silenciosa, alguém que as pessoas consultam com o olhar antes de tomar decisões. Nos relacionamentos, você parou de ser a pessoa que sempre cede, que sempre se adapta, que sempre coloca as necessidades dos outros na frente das suas. Você não virou egoísta, você virou equilibrado. Você não virou frio, você virou seletivo. Você não virou arrogante, você virou consciente do seu valor. E o mundo respondeu de acordo. O que você ouviu aqui não era só um vídeo. Era a sua própria voz, voltando do exílio. Era aquela parte de você que ficou escondida por tanto tempo, sussurrando. Eu ainda estou aqui, eu nunca saí, estava só esperando você me encontrar de novo. Você passou anos achando que precisava ser pequeno para caber nos espaços dos outros, que precisava ser inofensivo para ser aceito, que precisava dar mais do que recebia para merecer amor. Mas descobriu que quando você se faz pequeno, as pessoas te veem pequeno. Quando você se torna inofensivo, as pessoas param de te levar a sério. Quando você dá mais do que recebe, as pessoas se acostumam a receber sem dar. A gravidade que você viu nas outras pessoas nunca foi sobre elas serem melhores que você. Era sobre elas conhecerem o próprio valor. Sobre não se entregarem inteiras na primeira conversa. Sobre criarem espaço para serem descobertas, não consumidas. Agora você também tem isso. Você aprendeu que o silêncio pode ser mais eloquente que palavras, que a ausência pode ser mais poderosa que a presença constante, que guardar certas partes de si não é egoísmo, é autopreservação. Você descobriu que não precisa ser o combustível de todos os relacionamentos, que não precisa carregar o peso emocional de todo mundo, que não precisa explicar cada pensamento, justificar cada sentimento, se desculpar por existir. As pessoas ao seu redor mudaram porque você mudou primeiro. Elas te respeitam mais porque você se respeita mais. Elas te valorizam mais porque você não está mais em liquidação permanente. Elas orbitam ao redor de você porque você criou um centro próprio. Você não virou manipulador, não virou calculista, não virou uma pessoa ruim. Você simplesmente parou de se trair, parou de se vender barato, parou de mendigar o que deveria fluir naturalmente. E agora você entende aquele poder silencioso que algumas pessoas carregam, aquela gravidade invisível, aquele magnetismo inexplicável. É o poder de alguém que sabe quem é, que conhece o próprio valor, que não precisa da validação dos outros para se sentir inteiro. É o poder de alguém que escolheu parar de orbitar ao redor dos outros e começou a ser o centro da própria órbita. Quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder? A resposta está aí, no silêncio entre essas palavras, na pausa entre esses pensamentos, na gravidade que você sempre teve, mas que agora finalmente se permite mostrar. Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz.